Sabe, em momentos de crise, quando tudo parece meio perdido, a história mostra pra gente que sempre surgem umas vozes que vão contra a maré. Elas não pedem licença, sabe? Elas confrontam quem tá no poder e arriscam tudo pra dizer o que tá errado. Nessa análise, a gente vai entender o que aconteceu com essas vozes e por que hoje em dia elas parecem tão caladas. E essa pergunta, olha, não é coisa do passado não, é super atual. No mundo tão polarizado, cheio de barulho por todo lado, quem é que tem coragem mesmo de falar a verdade, mesmo sabendo que isso pode custar caro? E, talvez o mais importante, será que alguém estaria disposto a ouvir? É isso que a gente vai investigar. Para a gente entender esse silêncio de agora, a gente precisa primeiro voltar no tempo e ouvir o que o passado tem a dizer. A gente vai mergulhar num exemplo fascinante, o antigo Israel. Era uma sociedade que, assim como a nossa, enfrentou uma crise profunda de valores, de identidade. O que será que dá para aprender com a história deles? Pensa só num lugar onde a corrupção não era algo raro, era a regra do jogo. Começava lá em cima, com o rei, e era tipo uma mancha de óleo que ia se espalhando por todo o canto, chegando até o cidadão comum. Para a pessoa normal, ser desonesto não era nem mais uma escolha, era quase um jeito de sobreviver. O cenário era esse. E é bem no meio desse caos todo que surge uma figura, digamos, radical, o profeta. Mas esquece aquela imagem de vidente com bola de cristal. O papel dele era bem mais perigoso. Ele era o alarme de incêndio da sociedade, a voz que gritava que a casa estava pegando fogo, mesmo que isso significasse ser calado para sempre. Era um confronto direto e o preço, muitas vezes, era a própria vida. Ok, mas como é que se faz para confrontar uma nação inteira? Com jeitinho? Com discursos vagos? Nada disso. A mensagem deles era tipo um laser, sabe? Precisa, cirúrgica e apontada direto para o coração dos problemas da sociedade. E o alvo deles não era só uma religião de fachada, não. Eles batiam de frente com o que estava podre em todas as áreas. Da corrupção lá nos palácios do poder até a exploração dos mais pobres na rua. Ninguém escapava da crítica deles. Nem os líderes sem caráter, nem o povo que ficava quietinho, acomodado. A mensagem não era um sussurro, sabe? Era um trovão mesmo. E era dura e direta de propósito. A ideia não era fazer amizade, era acordar uma sociedade que não queria enxergar a realidade. Para eles, a verdade, nua e crua, valia mais que qualquer diplomacia. Bom, e é nesse ponto que a análise traz a gente de volta para os dias de hoje. Esse padrão do passado não é só uma aulinha de história, é um espelho. E quando a gente aponta esse espelho para o presente, o que ele reflete sobre a igreja moderna segundo o autor? A imagem é um pouco perturbadora. E aqui está o pulo do gato. As crises mudam de cara, mas a essência delas, a corrupção, a falta de valores, continua assustadoramente parecida. Então, o que foi que mudou? Segundo o autor, o que sumiu foi justamente essa voz corajosa, que confronta. É como se o palco da crise estivesse prontinho, mas os atores principais abandonaram a cena. Olha, o contraste é brutal. De um lado o confronto, do outro a acomodação. O que a análise sugere é que rolou uma troca bem perigosa. Em vez de desafiar a cultura, a Igreja moderna tenta competir com ela, usando as mesmas medidas de sucesso. A mensagem dura foi trocada por uma busca por popularidade. O risco de vida foi trocado pelo medinho de ofender alguém. Essa frase aqui é talvez a mais demolidora de toda a análise. A fé, que antes era uma força para transformar, aqui é descrita como uma simples moeda de troca num mercado de bênçãos. Vira uma espiritualidade de toma lá da cá, onde se dá para receber, em vez de se viver para transformar. E o resultado disso tudo é descrito com palavras bem pesadas. Uma igreja morta, vazia. Não só silenciosa, mas sem vida, incapaz de ir contra a corrente e de oferecer uma alternativa de verdade para o mundo. Mas calma, a análise não para só na crítica, não. Pelo contrário, ela aponta uma direção. Se a voz profética se calou, a solução não é ficar lamentando o silêncio, mas sim chamar por novas lideranças que tenham a coragem de falar. Beleza, então que tipo de líder a gente precisa para quebrar esse silêncio? O texto desenha um perfil bem claro. Gente que não tem medo de apontar o erro, tanto dentro quanto fora de casa, que está disposta a arriscar tudo e que é leal à verdade e não em manter as coisas como estão.
Tá, mas de onde vem essa coragem toda para arriscar tudo? A resposta, segundo a análise, está nessa convicção profunda. É acreditar que não se está sozinho, que existe um propósito muito maior que qualquer oposição aqui na Terra. É daí que vem toda a ousadia. E esse chamado para a liderança não é só uma coisinha interna da igreja, não. O propósito real disso vai muito além das quatro paredes e mira o coração da sociedade. Afinal de contas, para que serve essa voz? O ponto final aqui é que essa voz não é só necessária. As pessoas anseiam por ela. Num mundo cansado de tanta violência e indiferença, a sociedade clama por uma alternativa, por um caminho diferente. E é aí que essa voz profética encontra seu maior propósito. E essa é a grande e poderosa conclusão da análise. A igreja não foi chamada para ficar sentada assistindo, mas para ser um agente de mudanças. Essa é, segundo o autor, a sua identidade fundamental, uma responsabilidade da qual não dá para fugir. E com isso, a gente fecha o círculo. Vimos o padrão lá do passado, a crítica ao presente e o chamado para o futuro. Agora a pergunta não é mais sobre história ou sobre os outros, sabe? A pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: quem vai se levantar hoje?